Bem, um bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar o prefeito aqui que fez a abertura desse evento, em seu nome, todos os demais prefeitos aqui da região, o nosso deputado federal, Eduardo Cury, e em seu nome também os demais deputados federais, estaduais, do Legislativo em geral, da Câmara Municipal desse município e dos vizinhos, os meus colegas, professores, educadores aqui presentes, o meu ex-ministro e amigo, o Raup, aqui também o nosso diretor. Quero cumprimentar o Elton, que comigo trabalha lá no Instituto Ayrton Senna. É uma alegria muito grande e agradecendo a Jovem Pan e a Envoz por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, o tema, realmente, como disse, é fruto do livro que nós escrevemos, que é Sem Educação Não Haverá Futuro. E eu queria, para começar, fazendo uma reflexão de qual futuro nós estamos falando. Eu acho que é muito importante entender a transição do século XX para o século XXI, porque, para mim, o futuro é agora, senão a gente nunca chega. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, antecipar esse futuro. A gente costuma dizer que a educação brasileira é como um espadachim. Ele tem que esgrimir com os dois braços, resolver os problemas do passado, até aqui não resolvidos, como a questão do analfabetismo das nossas crianças. É um absurdo que, em pleno século XXI, o Brasil ainda tenha 55% das suas crianças sem saber ler, escrever e contar adequadamente, no terceiro ano do ensino fundamental, onde a larga maioria dessas crianças já está com 9 anos de idade. Isso não é a agenda dos países da OCDE, dos países asiáticos, que já estão em outra agenda. E, ao mesmo tempo, o outro braço desse espadachim é trazer exatamente as inovações, desculpe, eu estou meio do século XXI para a escola. Então, esse é um primeiro grande desafio. Então, é mudar o pneu com o carro em movimento. E, para isso, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa transição. A década de 90, ela é conhecida como a década, como o cérebro aprende, a década do cérebro, onde a neurociência teve um papel muito importante para alguns conhecimentos que são hoje fundamentais. A gente fala muito em inclusão nas escolas, mas eu acho que para ter o direito à aprendizagem, é muito importante que os nossos professores tenham direito ao conhecimento. Então, a década de 90, ela foi muito importante nesse sentido. E eu entendo que esse conhecimento ainda não chegou à escola. Por exemplo, a ciência para a educação, que não é educação científica, é outra coisa, ela traz um conjunto de conhecimentos que, como, por exemplo, a gente sabe hoje a importância do sono na aprendizagem. Mas será que a gente leva em conta esse aspecto quando a gente trabalha um currículo escolar? E o que tem a ver com o currículo e com o conhecimento e a fixação desse conhecimento? Muito. A gente sabe hoje, por exemplo, tem um pesquisador da Federal do Paraná, Fernando Lousada, que trabalha muito essa questão diretamente com as redes de ensino. Hoje a gente sabe que tem uma substância aqui no cérebro, a acetilcolina, que quando a gente está acordado, ela está ativa, e grande parte da informação não chega ao cérebro porque essa substância não deixa. Somente quando a gente dorme é que ela deixa de ser ativa e aí sim a informação vai para o lugar definitivo do cérebro. Então, hoje, sabendo dessas questões vinculadas à aprendizagem, você constrói o currículo. Uma outra informação que para mim me tocou muito, porque teve a ver com a minha família, éramos 3 irmãos. O mais novo, que não está mais aqui hoje conosco, ele tinha uma enorme dificuldade de aprendizagem. Meu pai era médico, minha mãe é advogada, portanto, eu tive a grande oportunidade de ter pais letrados, que naquela época, há 50 anos atrás, não era comum, e meu irmão não conseguia aprender. A semana do boletim dele era um drama para ele. Enquanto eu e o outro irmão do meio chegávamos com o boletim, todos com boas notas, ele chegava tudo sublinhado em vermelho. Aí meus pais diziam para ele:
você tem que estudar mais, você não está estudando como seus irmãos, que era natural. E ele um dia se vira para mim e diz: Mozart, eu estudo tanto quanto você, por que você aprende e tira notas boas e eu não consigo tirar notas boas? Eu, com 10, 11 anos, não tinha muito o que dizer para ele. Depois de alguns anos, ele descobriu que ele era dislexo. Mas meu pai, que era médico, mas trabalhava com doenças tropicais, não tinha nada a ver, portanto, e nem a professora, naturalmente, sabiam disso. Mas hoje, a gente sabe que uma criança dislexa, ela pode aprender se você fizer frases curtas e espaçadas, bem espaçadas umas das outras. Ela tem maiores chances de aprendizagens, de forma similar a uma criança não dislexa. Então, será que esse conhecimento o professor do século XXI não deveria ter? Como assegurar a inclusão de uma criança dislexa para que ela se desenvolva e a escola não seja um espaço de frustração para ela? Então, eu acho que autismo, eu estive no Rio de Janeiro, semana retrasada, num evento da Undime, que são os secretários municipais do Rio, e o presidente da Undime Rio me falava do crescente aumento, quase que exponencial, de crianças autistas. Será que os nossos professores estão preparados para trabalhar com essa situação? Então, trazer a ciência para a educação é assegurar uma inclusão com qualidade dos nossos alunos, pelo direito ao conhecimento que o professor precisa ter. Então, essa é uma primeira mensagem que eu gostaria de trazer. Os primeiros anos do século XXI, acho que foi a era da participação, não é? Em que a gente começou a trabalhar em rede, não é? A gente falava um pouquinho antes de começar o evento de network, como fazer esse trabalho em rede. Eu aprendi que trabalhar em rede é um negócio que é fundamental, mas é muito difícil. O ponto mais forte de uma rede é o seu ponto mais fraco. Então, o ponto mais fraco vai determinar a força de uma rede, não é? E trabalhar em rede é trabalhar num cenário globalizado. Eu me lembro quando eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco, na virada do século eu chamei Ariano Suassuna para fazer a abertura. Ariano, queria que você falasse para os nossos alunos, no pleno virada do século XXI, aula magna da universidade, e disse: Mozart. Aí Ariano se atrasou e disse assim: Mozart, começa a falar que eu estou chegando, estou preso no trânsito. Eu disse: tá bom, Ariano. Aí eu estava no momento em que estava fazendo a avaliação internacional da universidade, primeira universidade pública a fazer uma avaliação no modelo europeu e no modelo americano, criando mecanismos de dupla titulação com as universidades espanholas. Aí comecei a mostrar para os alunos a importância da mobilidade acadêmica, a questão da internacionalização, isso em 1999, na virada para o ano 2000. E os alunos todos animados com o que eu estava mostrando. Aí chega Ariano, aí começa aquela fala dele: eu nunca saí lá da Paraíba para ir aprender essas coisas lá em Harvard, lá não sei o quê. E aí os alunos todos olhando para mim. E aí Ariano percebeu: esse reitor, eu falei alguma coisa errada. Aí disse: Ariano, não é que você falou errado, você disse diferente de mim. Disse: eita, agora eu estou demitido da Universidade Federal de Pernambuco. Então foi um momento muito interessante, porque a gente estava falando dessa mudança do século XXI, e como hoje é muito importante, a gente sabe, óbvio que Ariano era a maneira dele fortalecer a cultura local, a cultura regional, os valores locais, né? Mas ele era uma pessoa de uma percepção de mundo extraordinária. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, foi meu colega, olha, eu fui colega dele como professor e reitor dele, então é um privilégio ter conhecido o Ariano. Por isso que eu gosto muito de falar desse fato, porque eu acho que os valores nunca morrem, não é? Eu acho que mais do que nunca a educação do futuro, e o futuro é agora, o grande desafio são qualidades humanas. A gente pensa que é tecnologia é importante, mas e sem tecnologia a gente não vive, mas viver com qualidade, viver com prazer, viver com humanização precisa de qualidades humanas. Então eu queria também deixar essa primeira mensagem. E mudou muito. Quanto a gente imaginaria que há 20, 30 anos atrás, universidades como Stanford, Princeton, Berkeley, né, estariam, por exemplo, criando plataformas de cursos livres,
para qualquer pessoa do mundo ter acesso. Eu mesmo já fiz uns 2 cursos por essa plataforma, não para ter o certificado, mas para ter o conhecimento. Então, o conhecimento mudou muito, o acesso ao conhecimento mudou. Hoje, a gente sabe que as editoras, né, estão correndo atrás, elas não estão antecipando o futuro, elas estão correndo atrás. Então, apostam no Netflix didático, né, o ensino adaptativo. Né? Então, tem muita coisa mudando, Big Data, são coisas que fazem parte do mundo atual. E a gente precisa perguntar, a escola está preparada para isso? E mal a gente saiu da terceira revolução, a gente não chegou nem na quarta, né? Mas a escola ainda está lá, né? Olhando ainda questões mais do passado, olhando mais o retrovisor em função dos grandes déficits de aprendizagens que nós temos hoje ainda no Brasil. E já chegou a inteligência artificial na educação, hoje a gente tem plataformas adaptativas. Eu me lembro quando eu sempre adorei dar aula de Química Geral 1, eu sou químico, enquanto que a maioria dos meus colegas queriam dar na pós-graduação ou no último ano do curso para pegar os melhores alunos para mestrado e doutorado, né, Dr. Halpe? Os cientistas são ótimos, eles adoram pegar sempre os melhores para preparar, ter papers, equalizar, e é ótimo, e não é à toa que o Brasil, ele sabe melhor do que eu, está na 13ª posição no ranking da produção científica mundial, colado ali com a Coreia do Sul, que está em 12º, né? E o Brasil hoje é referência na pós-graduação e na pesquisa na América Latina. Mas a gente não olhou muito para a educação básica. A gente caminhou muito no topo lá da educação, mas nos esquecemos da questão da educação de base. E eu me lembro quando... Será que eu estou apertando alguma coisa? Eu me lembro que eu gostava da aula na Química Geral 1. Por quê? Era quando eu recebia os meus alunos, vindo do ensino médio, com uma energia fabulosa. Então, aquilo para mim era um êxtase do ponto de vista, o verdadeiro professor é aquele que tem brilho nos olhos, tem que suar a camisa, e como dizia uma professora lá do sertão de Pernambuco, e tem que ter fogo nas ventas, né? Então, tem que ter essa garra, e eu acho que o primeiro ano, os melhores professores das universidades deveriam estar dando aula no primeiro semestre de cada ano letivo. É ali onde a gente cria a grande estratégia de desenvolvimento daqueles alunos. Mas a gente não está fazendo isso. A larga maioria dos professores que estão logo no início são professores temporários, alunos de pós-graduação, são aqueles que ainda estão se preparando para o futuro. E eu acho que a universidade erra estrategicamente já nesse aspecto, Ralf. Eu acho que esse é um ponto. E hoje, naquela época, eu me lembro, Química Geral eram muitas disciplinas. Eu perguntava ao meu colega, como é que está a sua turma? Então, a gente se referia à turma. Minha turma está indo bem, da engenharia elétrica, sempre eram os melhores alunos. Pois é, eu estou com engenharia cartográfica e geologia, eram os alunos, em geral, que tinham mais problemas de desempenho escolar. Então, a gente conhecia a turma, a gente não conhecia os alunos. E hoje, a gente consegue ter relatórios online das trilhas de aprendizado individuais dos alunos, sabemos o quanto cada aluno, ou poderemos saber o quanto cada aluno está caminhando do ponto de vista do seu objeto de aprendizagem. A Unesco fez recentemente, em março desse ano, um grande evento em Paris, exatamente para discutir a questão da inteligência artificial e o seu impacto não só na educação, mas na cultura, nos esportes e em outras áreas. E chega, portanto, a 4ª Revolução Industrial, né? O Japão já está dizendo que está chegando à 5ª, e o impacto no mundo do trabalho vai ser enorme. Aí alguns colegas educadores, você fala muito de mundo do trabalho. Claro, se você tem um artigo 205 da Constituição, não pode ser eu, porque eu estou apontando para lá. Então, se você fala no artigo 205 da Constituição, a gente precisa desenvolver plenamente as pessoas, que na LDB está no artigo 2º, não é isso, amigo Naline? Naline sabe melhor do que eu essas coisas. Então, precisamos desenvolver plenamente as pessoas na Constituição e os estudantes na LDB, porque a LDB é específico da educação, na perspectiva do exercício da cidadania e na preparação para o mundo do trabalho.
na minha opinião, um dos grandes erros da área de educação é esquecer esse outro lado que é estratégico. A gente forma pessoas para ser um cidadão, é verdade, mas preparar essas pessoas para acesso ao mundo do trabalho. O empreendedorismo, como disse o nosso prefeito, é um elemento central no mundo de hoje. Talvez a gente ficar esperando aquele emprego de 50 anos atrás, talvez a gente, com certeza, não vamos mais encontrar. Hoje, as pessoas têm que ser empreendedoras, inovadoras. O que é que significa isso? Tem que pensar fora da caixa. Não dá para ter comportamento linear, esperar que amanhã seja igual hoje. Não, a gente tem que ter a capacidade de prever, de se antecipar ao futuro. Por isso que eu disse, futuro é agora. Futuro não é daqui a 1 ano, 2 anos, não. O futuro é daquele que tem a coragem, a capacidade empreendedora de antecipar esse futuro na sua formação, ter o conhecimento e aí sim empreender, criar valores para o seu desenvolvimento. E a automação vai trazer um impacto enorme no mundo do trabalho. E chega nesse momento a Base Nacional Comum Curricular. E aí eu quero fazer um registro. A base não é a solução, a base é o início da solução. Eu aprendi na vida que, em primeiro lugar, a gente tem que ter gente muito qualificada. Gente é quase tudo. Se a gente não tiver pessoas, professores, educadores, gestores qualificados e secretários qualificados e suas equipes, aí não resolve o problema. Pode botar qualquer base, mas eu acho que a base, mesmo com algumas limitações, eu acho que ela foi muito importante porque ela traz o conceito de competências gerais para o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, isso é muito importante, ela vai além do aspecto cognitivo. E, de fato, tem um estudo que eu gosto muito, que é do Barrington e colaboradores. Eles, em 2006, procuraram responder o seguinte: o que vai ser esperado dos jovens nos empregos do século XXI? Quais são as habilidades que mais vão crescer nos próximos 5 anos? Portanto, se referindo naquele momento a 2011, e a gente já está em 2019. Olha o que ele encontrou: pensamento crítico, resolução de problemas, tecnologia da informação aplicada, trabalho em equipe, criatividade e inovação. Essas habilidades e competências é que mais... Não fui eu, até deixei ali, porque assim, tem que fazer experimentos, acerto e erro, eu deixei ali o meu... E aí, eles encontraram essas, e foi uma pesquisa mundial, e as barras em amarelo, e aí tem que ter o cuidado na leitura desse trabalho do Barrington. Quem menos vai crescer? Comunicação escrita, língua estrangeira, matemática, escrita em inglês, ciências. Aí ele não está dizendo que isso não vai ser importante. O que ele está dizendo é o seguinte: isso é ponto de partida. Quem não tiver conhecimento, formação sólida nessas habilidades, conhecimentos básicos, nem sequer entra no jogo. Quando eu tirei meu doutorado na Unicamp, em 1982, foi um enorme diferencial para ingressar na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, ter o doutorado em Química, por exemplo, é apenas ponto de partida. Você tem que chegar no concurso já com alguns trabalhos publicados, preferencialmente em Qualizar da CAPES. Você tem que ter algumas habilidades que são essenciais. Eu estava como presidente da BRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, lá em Santa Catarina, almoçando. Aí ela disse uma coisa para mim: olha, Mozart, hoje a gente contrata pelo cognitivo e demite pelo socioemocional. Ou seja, o mundo está mudando. As habilidades que as pessoas estão esperando hoje não é mais aquele gêniozinho que não consegue, por exemplo, trabalhar em equipe, que não é criativo, que não tem abertura ao novo. Então, pelas descontinuidades tecnológicas, pelo mundo que nós estamos vivendo, a gente vai precisar dessas habilidades, como pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, inovação. Sem isso, você não consegue, de certa maneira, ter acesso e, principalmente, fixação no mundo do trabalho. Se nós pudéssemos, em 5 grandes eixos, pensar nas competências para o século XXI, eu diria comunicação mais complexa, portanto, a era da participação, colaboração,
pensamento crítico e solução de problemas, criatividade, inovação e informação e influência nas mídias eletrônicas. E isso, de certa forma, está nas 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Então, tem gente que costuma dizer, e eu não participei, não era secretário, não era nada de nenhum setor público, apenas como cidadão, como educador, alguém que está há 43 anos no campo da educação. Tem gente que olha os defeitos, aí depois vai ver as virtudes. Eu primeiro prefiro ver as virtudes e trabalhar para sanar as dificuldades. O pessimista, como disse Mário Sérgio Cortella, é o vagabundo, né? É aquele que estou sempre olhando o negativo, nada presta, nada faço porque nada presta. Eu acho que a gente tem que começar a ter atitudes mais proativas, né? E a base, eu acho, foi um esforço de 5 anos, pela primeira vez, passou por governos distintos, ministros diferentes, e sobreviveu graças à mobilização da sociedade civil. A sociedade civil teve um papel muito importante, o movimento pela base, que foi algo liderado pela sociedade civil, não foi somente gente do terceiro setor, envolveu secretários, envolveu políticos de diferentes matizes, e nós conseguimos ter uma base que outros países hoje têm, como a Austrália, a Inglaterra, a Canadá, e por isso estão evoluindo no campo da educação. Precisamos agora trabalhar e, claro, daqui a 5 anos, fazer os ajustes necessários, tão importantes para o desenvolvimento pleno das pessoas. E, como eu disse, a educação do futuro vai exigir, na verdade, um aumento de qualidades humanas. E isso é que vai ser o grande diferencial daqui por diante. E quando a gente fala em desenvolvimento pleno das pessoas, na prática a gente está falando do artigo 205 da Constituição, que eu já citei, e, portanto, quando se fala no pleno desenvolvimento da pessoa, estamos falando, na verdade, em trabalhar com a educação integral que possa não só promover os aspectos cognitivos, mas também essas habilidades socioemocionais. E há várias maneiras de a gente fazer esse desenvolvimento, não é, dessas competências na perspectiva do projeto de vida das nossas crianças e jovens, não é? E eu diria que o que revelam os estudos e pesquisas, a primeira coisa na educação que nós precisamos romper é com os achismos, não é? Eu acho que o Brasil errou muito ao trabalhar no achismo. Eu acho que isso funciona. Não dá mais para a gente botar dinheiro público. O Brasil, para quem tem uma ideia, nós praticamente triplicamos o dinheiro público de 2000 para 2015. A gente investia por aluno ano em 2000, investimento público direto em educação, algo em torno de R$ 2.200, dados do INEP. E hoje a gente está investindo R$ 6.300 por aluno ano. É pouco? É ainda pouco quando a gente compara com os países da OCDE, mas é muito quando a gente olha o percentual total do PIB investido em educação, e é pouco quando a gente olha o percentual do PIB por estudante. Aí o Brasil ainda tem que fazer um esforço, mas não é só mais dinheiro. Eu não fico só feito aquele que tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais gestão, tem que ter mais foco, tem que ter mais qualidade nas nossas decisões. E para isso eu acho que o Brasil erra, porque na prática fica muito no achismo. A gente tem que começar a trabalhar com evidências, ou seja, naquilo que funciona. Não dá mais para a gente ficar sem... Aí tem que ter um cuidado. Inovação e evidências não se contrapõem, cuidado. Porque quando a gente está falando trabalhar em evidências, é um ponto de partida, não é ponto de chegada. Para inovar, você tem que errar, óbvio. Mas quando eu estou falando de empregar bem o dinheiro público, é porque na prática a gente investe em coisas. Eu vi como secretário de Educação, em vários municípios de Pernambuco, chegava lá fazendo a calçada da escola. É bom que tenha a calçada, mas tinha laboratório de ciências? Não. Tinha laboratório de informática? Não. A biblioteca estava atualizada? Não. Então, qual é a prioridade que deve se dar? É na calçada ou é nos insumos tão importantes, incluindo, inclusive, a formação do professor? E aí, sobre isso, a gente vai falar no final. Então, nós precisamos trabalhar com evidências. E aí vem um aspecto muito importante em relação a essas competências que o Bergson trabalhou, o Instituto Ayrton Senna
vem desenvolvendo essas competências com base em 5 grandes fatores: amabilidade, abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, autogestão. E aqui embaixo de cada um desses lápis são os impactos previstos na literatura em relação ao desenvolvimento dessas competências, e aí só no âmbito escolar. Então, trabalhar com evidências é muito importante para que a gente possa avançar na educação. Esse é um estudo muito simbólico e uma referência sobre o desenvolvimento dessas competências, foi do Durlac. Ele fez um estudo com mais de 270 mil estudantes, num período relativamente longo de anos. E o que é que ele encontrou? Olhando, portanto, um estudo longitudinal. Ele acompanhou essas crianças, esses jovens, desenvolvendo, nesse caso que ele fez, foi uma disciplina chamada socioemocional. O Instituto não trabalha com disciplina socioemocional, trabalha, sim, introduzir essas competências do ponto de vista da relação ensino-aprendizagem, formando as pessoas. Na nossa visão, não precisa ter outra disciplina, é a maneira de você trabalhar a sala de aula, a maneira como você introduz o conhecimento na sala de aula. Eu vou dar um exemplo. Eu, antes de estar estritamente da educação, eu era cientista, químico quântico, acreditem, publiquei muito na minha vida, muito, sempre tive bolsa de pesquisador nível 1 do CNPq, e uma vez eu ia dar uma aula sobre estrutura de moléculas. Relembrar aí para quem estudou química e está com saudade de química, que eu acho que não é a maioria. E aí eu ia dar uma aula sobre estrutura de moléculas. Eu dava essa aula sempre começando desenhando as moléculas na lousa. Quero um alcano, quero um alceno, quero um alquino, e ia mostrando e os alunos escrevendo na lousa, no caderno e tal. Uma verdadeira decoreba, não é? Um alceno, os carbonos têm ligação tríplice, e assim ia. Aí eu disse, não, eu tenho que romper com essa minha aula. Aí eu quero dar uma primeira mensagem. Eu acho que o professor tem que ter coragem para romper com a cultura do tradicional. E eu fiquei pensando, como é que eu posso dar significado a essa minha aula, em lugar deles ficarem copiando? Eu tinha acabado de receber de uma revista científica a aceitação de um trabalho meu, que era sobre a descoberta de uma molécula na região de Taurus, que é uma região onde os astrofísicos estudam muito, porque, segundo eles, as condições de temperatura, pressão lá em Taurus, no espaço interestelar, se assemelham muito às condições da Terra. E aí eles podem trabalhar determinados modelos para conhecer como a Terra teve a sua origem. E aí eu comecei a aula fazendo o seguinte, preparei a sala de aula, mudei a sala de aula naturalmente, coloquei computadores articulados, integrados à internet, mudei a sala de aula. Esse é um primeiro ponto. E não aquela sala de aula, todo mundo sentadinho, olhando a nuca do aluno da frente. Aí eu perguntei, o que é que vocês acham que tem no espaço interestelar? Por exemplo, na região de Taurus. Aí um disse logo, vácuo. Aí disse, se tem vácuo, não tem gravidade, não deve ter molécula. Será? Pesquisem. Aí eles foram pesquisar. Aí logo um outro descobriu, não, tem moléculas. Aí eu perguntei, bom, tem, que legal, que moléculas tem lá em Taurus? Mas professor, tem moléculas que não tem aqui na Terra. Aí um outro disse, e são grandes ou pequenas? Não, tem moléculas pequenas e umas enormes, umas cadeias lineares enormes. Então eu queria que vocês se detessem nessas enormes. Quem é a mãe dessas enormes? Eram moléculas de carbono com nitrogênio e hidrogênio. E a mãe de todas elas era C3NH, 3 átomos de carbono, nitrogênio e hidrogênio. Aí eu disse, bom, descobriram todas essas moléculas e não descobriram a mãe dessas grandes moléculas. Como poderia ter nascido os filhos sem a mãe? Aí eles foram pesquisar, isso não existe. Porque como é que eles conseguem detectar essas moléculas lá no espaço interestelar? Eles têm, na verdade, um telescópio do tamanho de um canhão. Eu estive lá no Japão, onde fizeram a descoberta, né? E tem um espectrofotômetro que mede a rotação das moléculas. E aí, quando a molécula é linear, que era o caso, que o pessoal achava que esse C3NH era linear, carbono, 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 nitrogênio e hidrogênio, em linha reta.
Aí tem uma rotação, uma frequência de rotação igual a rádio da nossa Jovem Pan. Aí o cara vai lá, vai no espectrofotômetro, bota aquela frequência e aponta na direção de Taurus. Não aparecia sinal nenhum, nem mesmo em torno, porque podia ter um erro no cálculo. Eu fazia isso no computador, eu era designer de moléculas, trabalhava com isso. Aí eu disse assim, essa molécula não é linear, diferente das moléculas maiores dos seus filhos. Essa molécula é angular. Aí muda a frequência. Aí eu fiz um cálculo de alta precisão e, de fato, ao mudar a frequência, os japoneses apontaram para Taurus e apareceu o sinal. E aí, durante a aula, eles não sabiam nada disso. E aí eu disse, veja, eu estava desenvolvendo pensamento crítico, criatividade, colaboração, eles estavam trabalhando em times. E eu disse, bom, e agora, como é que a gente vai descobrir essa molécula mãe? Aí eles entrem aí na oficina da revista International Journal of Quantum Chemistry, que eu assinava e conseguia entrar nas oficinas, no prelo, antes mesmo da revista chegar na biblioteca. Aí eles entraram e viram. Falhou. É o senhor que descobriu? Aí disse, não, eu não descobri. Eu disse qual era a estrutura. Veja, e os japoneses identificaram. Quer dizer que foi o senhor? Aí disse, fui eu. Aí, vejam, o resultado disso. Aí eu comecei a trabalhar a estrutura de moléculas com eles, com os meus alunos. Veja que, certamente para eles, o significado dessa aula foi totalmente diferente daquela aula tradicional que eu desenhava na lousa e eles decorando. Primeiro, eles começaram a desenvolver habilidades com o pensamento crítico. Se existe, eu ia perguntando e induzindo mudanças. E essas habilidades se desenvolvem ao longo de toda a vida. E no final eu disse, entenderam o significado e a importância de estudar a estrutura de moléculas? Agora vamos estudar a estrutura de moléculas. Então, isso, tornar a nossa aula com significado, dando tangibilidade ao conhecimento, é muito importante. O aluno do século XXI não quer mais aquela aula que muitas vezes o conhecimento está dentro da própria internet, nas redes. Se não tiver uma aula com significado, eles não vão se apaixonar por essa aula. Então, eu acho que a primeira coisa da educação do século XXI é mudar a nossa forma de trabalhar a sala de aula. E isso exige resiliência, capacidade criativa, capacidade e vontade para mudar, e não é fácil mudar culturas, principalmente a gente vai ficando mais velho, é mais difícil. A abertura ao novo é a única habilidade que cai a partir dos 60 anos, 50, 60 anos, diferentemente dessas outras habilidades. Então, esses pontos são muito importantes e, de fato, Heckman mostrou o seguinte, a partir de vários estudos, Heckman foi prêmio Nobel de Economia em 2000, olha esse gráfico, é um gráfico tridimensional, onde ele analisa a probabilidade de emprego por déficits de aprendizagem cognitiva e socioemocional. Naturalmente, à medida que você desenvolve habilidades cognitivas, aumenta a probabilidade de emprego. Mas olha o impacto do desenvolvimento das habilidades socioemocionais no emprego. Obviamente que o desenvolvimento concomitante é fundamental, do cognitivo com os socioemocionais. Por isso, a educação integral, o desenvolvimento pleno, não é simplesmente o desenvolvimento cognitivo para o mundo de hoje. Nós vamos ter que desenvolver tanto as habilidades cognitivas, como aquelas chamadas socioemocionais, para viver no mundo em que nós estamos vivendo. E o exemplo que eu gostaria de dar é da educação infantil. E aí nosso prefeito deve saber, com o secretário, a importância. Quando eu era secretário em Pernambuco, creche não era ligado, e não estou falando de 30 anos atrás, entre 2003 e 2006, quando eu fui secretário de Jarbas Vasconcelos, lá em Pernambuco. E aí, creche era no desenvolvimento social, porque o que se olhava naquele momento era o cuidar, e não o educar. E hoje eu estava no Conselho Nacional
naquela época, eu voltei agora, não é, para o CNE, e naquela época nós fizemos as diretrizes da educação infantil, exatamente desenvolvendo esses dois aspectos, tanto cuidar como educar. Não é? E a neurociência, mais uma vez, foi muito importante para mostrar o impacto do desenvolvimento da criança ainda nos primeiros anos de vida. E esse exemplo foi também de Heckman. Ele fez um estudo longitudinal com crianças que estudaram em escolas que desenvolveram essas habilidades ainda na pré-escola, portanto a gente está falando aí 4, 5 anos de idade, e comparou com crianças que não desenvolveram essas habilidades, estudaram em escolas tradicionais. Foi que ele encontrou, na fase adulta das crianças que desenvolveram essas habilidades, elas tiveram 35% menos probabilidade de ter problemas prisionais, 44% maiores as chances de terem concluído, lá no caso dos Estados Unidos, high school, o ensino médio. E 3 vezes mais em termos salarial. Sem falar em termos de qualidade de vida e outros valores que essas habilidades, a partir da ciência, vêm mostrando. E aí, hoje, a gente sabe, por exemplo, a gente vai comparar, isso é estudo científico, não é desenho que eu fui lá para o computador e fiz, não. Se nós, de alguma maneira, trabalharmos uma atividade, um investimento na primeira infância, não é? A resposta, em primeiro lugar, ela é mais rápida na primeira infância, comparado se nós fizermos esse mesmo tipo de ação lá com 15 anos de idade. E mais, além de ser mais intensa, ela é mais duradoura. Então, se você quer investir, por isso que o homeschooling, né, eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu acho que deveria dar o direito aos pais, a partir do conhecimento, de fazer a escolha. Você não desenvolve colaboração, você não desenvolve empatia, você não desenvolve resiliência, você não desenvolve uma série de coisas, se a criança não estiver na primeira infância, na escola. Então, deveria dizer, olha, o direito é seu filho, mas saiba, se você não desenvolver isso, os impactos futuros na vida do seu filho serão esses. É essa a decisão que você quer tomar. A larga maioria dos pais não tem esse conhecimento. Então, eu entendo que dar conhecimento é fundamental para que as pessoas possam tomar as decisões corretas. E aí eu gostaria de perguntar, e como é que a gente aterriza tudo isso na sala de aula, né? É fácil, tem os estudos, mostram isso, e aí eu queria mostrar um estudo, que aí o Elton é craque nisso, ele é que deveria estar falando, que o Instituto fez lá no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, a pedido da Secretaria, e tomamos como referência o epicentro dessa mudança, uma escola de Andaraí, uma escola muito simples, está aí à frente dela, não é nenhuma escola como outra qualquer, pública, e queria desenvolver um conjunto de habilidades, essa matriz aí, e pedi ao Instituto que trabalhasse o desenvolvimento dessa matriz na rede, começando nessa escola, e aí fosse então desenvolvida, disseminada nas outras escolas da rede. E aí nós começamos juntos, trabalhando com a Secretaria, desenvolvendo essas habilidades dentro do que nós chamamos, trabalhando por áreas de conhecimento, mas não é, tem todas as disciplinas. Trabalhar por área de conhecimento não significa que você vai acabar com disciplina, nada disso. Você vai integrar, se você quer trabalhar química, física, matemática, biologia, você trabalha em uma determinada área de conhecimento. E você tem o que nós chamamos do núcleo articulador. Esse núcleo articulador que está vinculado a estudos, projetos, pesquisação, projeto de vida, faz essa articulação entre as áreas do conhecimento. Então, ao fazer isso, em primeiro lugar, não significa que nós acabamos com as disciplinas, apenas articulamos melhor as disciplinas por área e um núcleo articulador. Os resultados
que os alunos dessa escola, que era uma escola que estava lá embaixo no ranking da avaliação do SAEG, que é o sistema de avaliação lá do Rio, passaram a ter desempenho 50% superior à média da rede do estado do Rio de Janeiro. Mas média é aquela coisa, eu estou com a cabeça no forno a 100 graus, os pés no congelador a 0, e estou com 40 graus, mas estou morto, né? Então, média é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar. Mas o bacana é que essa escola que estava lá embaixo se tornou primeiro lugar no Rio de Janeiro entre escolas públicas e privadas de mesmo nível socioeconômico. Por que a gente chama e leva em conta o NSE, o nível socioeconômico? Porque a gente sabe da importância que tem na aprendizagem, no desempenho escolar. Chico Soares, que é um colega meu agora, grande amigo do CNE, né, tem grandes e importantes estudos nessa área, que mostra claramente o impacto do NSE no desempenho escolar. Aí vem a pergunta, como preparar os professores para esses novos desafios? Então, a gente tem um modelo, tem um currículo e como prepara? Bom, em primeiro lugar, aí eu estou talvez num grande desafio aí da minha vida, passei o Dia dos Pais ontem trabalhando duramente, minhas filhas reclamando, mas elas entenderam, o fim de semana, já 4 finais de semana trabalhando duramente. Eu voltei para o CNE e caiu no meu colo o parecer e resolução para a formação de professores para a BNCC. Então, é um desafio enorme, eu estou estudando, trabalhando duramente, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de mudar o Brasil. E não tem cargo maior do que isso. O maior cargo que uma pessoa pode ter é ter o conhecimento e a possibilidade de estar no lugar certo para mudar um país. E eu estou assim, muito motivado, eu quero dar o melhor, eu não estou preocupado com as pressões que eu já começo a ter, porque, infelizmente, formação de professores é um lugar muito sensível, né? Há determinados setores que querem de um jeito, outros querem de outro, e você precisa ter muita paciência, ter capacidade de diálogo, saber ouvir, né? Saber o que pode ou não negociar. O que a gente não pode negociar é aquilo que vai impactar na formação dos professores e, portanto, na vida futura dos seus alunos. Isso é inegociável. E aí precisamos ter princípios nesse sentido para que, de fato, a gente tenha o melhor parecer e resolução para a formação de professores. E nós estamos trabalhando dentro de um conjunto de competências em que se estabelece como os grandes eixos diretores o conhecimento profissional, a prática profissional, que esse é um grande desafio. Hoje, os nossos alunos, a Bernadette Gatti, para mim, é uma das grandes referências que eu tenho na área de formação de professores. Tem alguns pontos nesse caso aqui que eu não estou batendo com ela, é mais de carga horária, não de qualidade. Então, a gente sabe que os estudos que ela desenvolveu, né, mostram claramente, primeiro, a fragmentação na formação. O que é que a gente chama de fragmentação? Raul, a universidade tem que mudar. Não dá mais para a universidade ficar no seu pedestal, fazendo coisas que são importantes para a ciência, para a pesquisa, para a tecnologia brasileira. Não está em questão isso, mas formar os nossos professores tem que mudar. E aí, eu falei isso para os reitores, não estou falando, Mozart está falando, porque no ambiente... Não, os reitores me chamaram, eu disse, para os pró-reitores de graduação, que são eles que pensam os currículos, a universidade, me desculpem, e aí, nos meus 36 anos de Federal de Pernambuco, 15, eu nunca deixei, eu ocupei vários cargos, mas nunca deixei a sala de aula. E nos últimos 15 anos, exatamente entrando na secretaria e vendo as coisas, eu me dediquei às licenciaturas. Então, eu vivi os dois lados do birô, como reitor, 8 anos, e como secretário de Educação, 4 anos. E aí eu pude perceber a distância da universidade para a educação básica. Então, primeiro, os institutos de educação não dialogam com as licenciaturas diversas. Um num canto,
e as outras no outro canto. As próprias licenciaturas diversas não dialogam também entre si. A gente fala o tempo todo em interdisciplinaridade. Onde é que está a interdisciplinaridade? A gente tem um conjunto fragmentado, cada um fazendo o seu, sem diálogo, e o pior, nem sequer o diálogo com a educação básica. Se a gente não tem diálogo dentro, como é que vai ter com o lado de fora? A universidade só tem esse diálogo quando é contratada para fazer cursos de especialização pagos pelas secretarias de educação. Aí fazem. E mesmo assim, são cursos taxistas, com todo o meu respeito aos taxistas. Por quê? A gente prepara o professor, dá o curso de especialização, e depois não vai saber como mudou a sala de aula dele. Será que ele aprendeu? Será que ele desenvolveu as competências que ele precisava desenvolver para melhorar a aula dele? A partir do momento que acabou o curso, acabou também o contrato, acabou o acompanhamento. Para não ser injusto com alguns pouquíssimos professores desse Brasil, a maioria não quer nem saber. Dei o curso e acabou. Fiz a corrida e acabou. Então, eu estou propondo e estou tendo um apoio muito grande e fiquei muito feliz que a USP está mudando também na direção que a gente está propondo. Eu estou propondo, no meu parecer, a criação de instituto de formação de professores. Trazer todos aqueles, de todas as áreas, que querem, de fato, se dedicar à educação básica para estar nesse instituto. Esse é o primeiro grande grupo de professores e o mais importante. O segundo grupo são os pesquisadores que querem se dedicar com toda a razão, estão publicando, é muito importante para a ciência brasileira e precisamos fortalecer mais ainda, e que querem dar alguma contribuição à formação de professores. Ótimo, é o segundo grupo. O terceiro grupo de professores dentro desse instituto, aí vem a grande, talvez, inovação, é o que eu estou chamando de professor ponte. São aqueles professores inspiradores da educação básica para também ajudar na formação dos futuros professores, para que esses licenciandos sintam um cheirinho de escola. Como é que funciona uma escola? Quais são os desafios que tem? E aí é muito importante ter esses professores sem deixar a sua sala de aula na educação básica, mas fazendo a ponte entre a educação básica e o ensino superior nas licenciaturas. E o quarto são os professores visitantes, da mesma forma que nós temos na pós-graduação, que a gente vai buscar no aeroporto, leva no hotel, pega no hotel no dia seguinte, já manda ligar o ar-condicionado da sala dele, já tudo prontinho, e é bom, todo professor merece isso mesmo. A gente precisa fazer a mesma coisa para aqueles professores que podem impactar na educação básica, naquele caso em que os 3 grupos que eu me referi, aqueles que querem se dedicar à educação básica, pesquisadores que querem dar uma parte da sua atividade na educação básica, e os professores ponte, quando eles não dominarem determinados conhecimentos, mas que são relevantes para melhorar a qualidade da educação básica, a gente trazer, por exemplo, se eu não estou trabalhando com plataformas adaptativas, isso é importante, mas quem é que no Brasil está fazendo isso? Vamos convidar para passar um tempo lá no Instituto. Então, a gente está trabalhando muito essa questão, toda parte da reforma é baseado nesses 3 eixos, dentro de uma política de um Instituto de Formação de Professores, que estaria ligado ao Instituto Nacional de Formação de Professores. O próprio MEC é fragmentado, uma parte está na CAPES, uma parte está na SEB, na Secretaria de Educação Básica, outra parte está no INEP, e fica a maior confusão do ponto de vista da formação dos professores. O próprio Ministério tem que se repensar para poder, de fato, ter foco. Quem não tem foco hoje na vida está perdido. Então, tem que ter foco para que a gente possa ter os resultados esperados e que a gente saia dessa estagnação na aprendizagem escolar. E estagnação significa perda de competitividade. Porque os países estão melhorando, ninguém está paradinho. Então, a gente está tendo retrocesso com base na estagnação. Então, a gente tem que mudar. Então, essa é uma das propostas centrais. Para cada um dessas competências, tem um conjunto de descritores de competências específicas, e para cada uma delas tem um subconjunto, de tal maneira que o professor saiba como desenvolver, a partir da sua formação, essas competências para o século XXI. E aí, a última pergunta, e cumprindo o nosso prazo,
qual o sentido da escola e tudo isso? Eu acho que essa é uma pergunta central. E aí vem a resposta: sem educação não haverá futuro. Ou seja, e para que isso aconteça, em primeiro lugar, os pais não podem, não devem terceirizar a educação de seus filhos. Lamentavelmente, hoje, uma boa parte dos pais terceiriza a escola. Cuidem do meu filho, eu estou pagando tudo e quero ter a educação do meu filho. Tem um provérbio africano que diz que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, não é? E eu acho que o Brasil precisa, na verdade, aprender com o Brasil. Tem muitos exemplos dentro desse país que nós deveríamos nos espelhar. Na alfabetização, que é a pedra angular da educação, fazer de forma correta como o Ceará faz, que não é um estado rico e que consegue alfabetizar as crianças aos 7 anos de idade. Então não é um problema de dinheiro, é um problema de metodologia, formação, mobilização das pessoas, material adequado, formação de alfabetizadores. O Brasil deixou de formar alfabetizadores. Sinceramente, se eu fosse ministro da Educação, uma das coisas que eu faria era formar alfabetizadores e pagar muito bem. Muito bem, não era pouco não. Hoje a gente paga, eu via no PNAE, eu dizia para o meu amigo César Calegari: César, me perdoe, isso é uma vergonha. Uma bolsa de 250, como é que você atrai um alfabetizador? Para mim, um alfabetizador estava no topo, depois vinha o resto. Então, primeiro, fazer o dever de casa, quem tem que fazer? Alfabetizar as nossas crianças. E mais, eu aprendi indo a Singapura um binômio que eu acho fundamental: relevância e meritocracia. Quem não tiver isso no mundo de hoje, na minha opinião, está fora do foco. E no Ceará, eu estava, quando o Ciro, agora candidato a presidente, numa dessas entrevistas, me convidaram para fazer perguntas. Eu disse: candidato, o senhor se esqueceu de uma coisa. Lá no Ceará, a redistribuição do ICMS não é por número de alunos, é pelo número de crianças alfabetizadas. Muda, tem aqui vários prefeitos, sabem disso. Quando isso dá relevância, quando dá foco, quando isso tem impacto, inclusive no orçamento, muda a maneira como nós enxergamos aquela atividade. E no Ceará tem isso e poucos falam. Então, em 2007, eles mudaram a redistribuição do ICMS. Pernambuco agora, e eu parabenizei o governador e o secretário de terem acompanhado o modelo estrito sensu do Ceará. Bacana. Ceará e Pernambuco é como Palmeiras e Corinthians aqui, sabe? Fica uma disputa surda daquele, mas assim, bacana. A gente ajudou nas escolas de tempo integral de ensino médio. Por isso eu disse, eu acho, primeira coisa, o Brasil precisa aprender com o Brasil. E para concluir, tentar responder essa pergunta, eu queria trazer 2 exemplos, não de Berkeley, não de Harvard, não de Chicago, não de Stanford, mas da África. Quando eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito do Recife tinha acabado de completar 140 anos. E aí disse assim: reitor, vamos fazer uma grande festa nas escadarias, para agradecer à sociedade, para mostrar os 140 anos. Eu disse: tá bom, terminar os 140 anos, qual é o legado que vocês vão deixar pós-festa? Aí aquele silêncio do diretor e dos alunos. Aí disse: olha, a Faculdade de Direito sempre teve uma história muito bonita a mudar os direitos humanos, né, a democracia, o fortalecimento da democracia. Na época da escravidão, teve um papel fundamental na nossa história. E aí a gente vai fazer uma festa hoje para poder consagrar esse passado. Maravilha. Mas e o futuro? Para mim, o futuro, a gente deveria dizer aos nossos alunos: quem nos inspira? Que escolhas nós deveremos fazer para fazer a escolha certa? Aí eles perguntaram: e quem é? Se eu daria o título nesse momento de professor, de doutor honoris causa, a Nelson Mandela. Aí, Nelson Mandela, 98. Ele está no auge, como é que o senhor vai fazer isso? Não,
Se a gente entender que isso deve ser o princípio, eu vou trabalhar pelo princípio. Aí cabe ao reitor da universidade. E pela primeira vez eu tive o conselho universitário, o conselho de curadores, todo mundo favorável, sem nenhum tipo de não. Porque até quando alguém morre na universidade, a gente pede um voto de pesar, tem aluno que não dá isso, mas parece um voto de pesar. Eu não conhecia esse professor. Então, nessa vez foi importante. Por que eu citei? O que é que tem a ver com o sentido da escola? Nessa oportunidade, eu não vou contar a história até chegar a esse momento, eu passei 2 dias sem dormir, de tão ansioso que eu estava, e aí ele disse para mim, reitor, por que eu não estou recebendo isso na sua universidade? Porque não permitiram a embaixada em Brasília, dizendo que ele estava com problemas de saúde. Aí ele brincou comigo, aperte minha mão, a mão dele, a minha já é magrinha, a dele dava 2 da minha, ele foi lutador de boxe e trabalhou nas pedreiras durante 25 anos. E ele disse, aperte, eu disse, apertei. Ele disse, o senhor acha que eu estou com algum problema de saúde? Eu disse, não, mas sua embaixada disse que o senhor não tinha condições de viajar para Recife, para receber a ideia. Aí contei a ele, a ideia era lhe entregar nas escadarias, mostrei a faculdade de Direito. Ele disse, não, eu já estudei. E é belíssima a história dessa faculdade. Por isso que eu aceitei. E estou aqui hoje com o senhor, mas não entendo que eu não estou lá. Aí ele vira para Machal, a mulher dele, aí diz, eu até hoje ainda tenho que lutar pelo apartheid no meu próprio país aqui no Brasil. E aí disse, olha reitor, a escola para mim foi fundamental para mim e para os meus companheiros. Quando nos deixavam, ao final de um dia intenso de trabalho, a gente contava como a escola foi importante para cada um de nós. E aquilo nos deu a esperança de sair dali motivados para uma nova vida, com base nos nossos princípios. A escola foi fundamental para a gente. E agora, recentemente, eu vi um filme que me tocou muito, O Menino que Descobriu o Vento. É um filme belíssimo, acho que alguns já devem ter assistido. Mas tem uma hora que, para mim, as lágrimas correram, não é? Quando o pai diz para o filho, meu filho, eu fracassei. Aí ele disse, não pai, o senhor não fracassou, eu tive a oportunidade de ir à escola. Muito obrigado. Mozart, para começar a conversa, eu queria começar pelo fim da sua palestra. Você estava falando um pouquinho sobre a importância da família, eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco, e já vou pegar o gancho disso, enquanto eu pensava nessa pergunta, numa pergunta que veio da Fabíola Tenório Covas, né? Que a gente está dizendo que numa sociedade na qual se fala muito que escola ensina e família educa, e que, contrariamente, temos percebido que várias famílias não têm estrutura estável e adequada para educar, como equalizar essa dinâmica família e escola? E eu queria conversar com vocês, inclusive, sobre uma pergunta que eu te fiz lá atrás. As escolas estão muito isoladas das suas próprias comunidades, né? A gente tem um grande desafio, você colocou uma situação muito complexa que a gente precisa trabalhar para recuperar todo esse caminho que a gente está atrasado. Como é que a gente inclui a família nisso? Porque eu acho que sem a família vai ser muito difícil fazer esse caminho. Ou seja, o que você está colocando, e a Fabíola também, é como colocar em prática o artigo 205 da Constituição, né, que é dever do Estado e da família, e não só do Estado, a oferta educacional, né, o dever em educar, o direito à educação. Como fazer isso? Em primeiro lugar, eu acho que a escola precisaria fazer um trabalho de sensibilização com os pais. Eu entendo que talvez você criar mecanismos, pontes, através de projetos pedagógicos que atraiam a participação dos pais, eu acho que é uma maneira de você, vou usar uma metáfora, de você pescar o peixe, né? Porque os pais hoje, o dia tem 24 horas, pai e mãe hoje em geral estão trabalhando, tem alguma atividade laboral, e às vezes não tem tempo para ir na escola dos seus filhos, e aí, portanto, terceiriza essa educação. Então, você tem que criar algum mecanismo que motive a participação. Então, eu acho que uma coisa legal talvez seria criar uma escola de pais, mas não para fazer aquilo que interessa para a escola. O que é que interessa para um pai, por exemplo,
ter conhecimento do que acontece com seu filho na escola, que temas podem ser relevantes para eles, de tal maneira que eles possam ter e chegar na escola, participar da escola, criar os mecanismos, como os conselhos de pais, de tal maneira que atuem, quer dizer, mobilizar as pessoas. E hoje, se você conversa com o diretor de escola, o que eles mais reclamam é o seguinte: são os grupos de pais no WhatsApp. No WhatsApp sabe fazer muito bem. E aí, em lugar de estar colaborando, está competindo, né? Reclamando, mostrando os problemas da escola e se articulando pelos apps e criando os grupos de pais. Não é mais fácil, em lugar de estar criando grupos que estão muito mais na crítica e passar por uma atitude propositiva? Então, o trabalho da comunicação também da escola com os pais é muito importante, um trabalho proativo, não esperar que o problema surja, sem antecipar os problemas e colocar de maneira clara as dificuldades que a escola tem, que sozinha não vai conseguir resolver, somente com a ajuda deles. Eu nunca me esqueço uma coisa que vi lá em Washington. Eu estava lá no Banco Mundial para fazer uma palestra, e naquele dia lá estava tendo a posse da nova secretária de Educação de Washington. Era uma coreana americana, né? Uma danada ela, né? Então ela chegou, estava assim, lotado de pais. A educação em Washington tem muitos problemas. Aí ela fez um estudo e mostrou o seguinte: olha, se a gente não mudar, as chances do seu filho continuar vivo até os 15 anos de idade é essa. As chances do seu filho entrar no mundo das drogas é isso. As chances do seu filho ter problemas, não sei o que, prisionais, é isso. E começou a mostrar aos pais: isso eu não vou conseguir resolver sozinho, sem vocês. Agora, para poder resolver, eu vou precisar do apoio de vocês, portanto. Vocês estão comigo ou não estão? Todo mundo. E ela com um discurso bem inflamado. Agora, se é para mudar, vamos acabar com a corrupção dentro da Secretaria de Educação. Eu vou demitir 50% que está aí, que está tudo corrupto. Assim mesmo. E os pais aplaudindo. E elas: vou mudar e vou dar a chance do filho de vocês terem maior oportunidade de um futuro mais promissor. Se vocês estiverem comigo, vamos estar juntos a partir de agora. Então, tem que ter liderança também dentro da escola. Eu quis dar esse exemplo. Um gestor tem que ser um líder. Ele tem que ser um mobilizador. Mas o que às vezes a gente encontra também nas escolas, são escolas que são feitas disco voador. Fica ali que não se integram ao entorno, à comunidade escolar, que não é só a comunidade estrito sensu, mas são os pais, o ambiente em torno. Você criar programas que tragam as famílias para a escola. Então, é preciso criar um ambiente que ultrapasse os muros da escola e tendo uma agenda propositiva para que não só pais, mas a própria sociedade consiga entender o valor da escola. E aí tem que ter liderança e pessoa bem formada. Então, vamos fazer a ponte. Você estava dizendo, você citou bastante a importância daquelas capacidades cognitivas que vão fazer a transformação desse aluno de hoje para um profissional do futuro. E boa parte desses alunos de hoje serão professores no futuro e vão precisar atuar de uma maneira diferente nesse futuro próximo, também desenvolvendo essas capacidades. E liderança é uma delas, esse pensamento criativo, esse olhar crítico. E isso não é uma coisa que a gente está conseguindo enxergar na preparação dos profissionais que estão indo para dentro da sala de aula. Eu reforço isso com a questão aqui da Renata, que cita o seguinte: o BNCC traz mudanças essenciais para a educação básica. Então, como você avalia a realidade do ensino superior brasileiro no que tange as licenciaturas em geral? Como é que a gente vai formar esse professor, Mozart? O nome dela é Renata Melo Abdelnur. Mais fácil, primeiro nome, Renata. Renata, foi ótima a tua pergunta, porque veja bem, não adianta o ensino médio, a educação básica mudar, se a universidade não mudar. Por isso que eu tenho dito, ou a universidade muda, que é quem forma os professores são as universidades. Ora, eu vi durante todo o debate da BNCC, eu não fui, obviamente, a todas as audiências públicas da BNCC, mas fui a algumas. Eu vi muito pequena a participação das universidades, eu diria pífia a participação.
Parecia que aquilo era um problema da educação básica, não era do ensino superior. Ora, como é que você vai mudar o ensino superior num ambiente em que apenas 9 de cada 100 alunos que concluem o ensino médio, apenas 9 aprenderam o que seria necessário em matemática, 28 em língua portuguesa, 50% das crianças que começaram a primeira série lá do ensino fundamental, apenas metade chegaram ao final do percurso. E os que chegam com esses percentuais de aprendizagem. Se a universidade entender que isso não é com ela, eu não entendo como é que ela vai conseguir executar e colocar em prática a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que é chegar a 33% de alunos de 18 a 24 anos no ensino superior. Hoje a gente tem 18%, e uma boa parte, acreditem, 60% dos que entram na universidade não concluem seu ensino superior, tanto na pública quanto na privada. Imagine se isso fosse um hospital. De cada 100 pacientes que entrassem, apenas 40 saíssem vivos, e mesmo assim com sequelas. Quer dizer, não dá mais para a gente estar fazendo mais do mesmo. Isso não vai resolver. O problema não é só da produtividade desse país. Há uma relação entre produtividade, capital e a qualidade. Não é só anos de escolaridade, é a qualidade dessa escolaridade. A gente passou 2 anos discutindo a meta 20 do PNE, que era 10% do PIB para a educação. Meu amigo, PIB é feito fermento de bolo. Se o fermento não cresce, o bolo não cresce, essa divisão vai ser, e pode ser até menor do que um PIB de 10, 20, 30 anos atrás. E para mudar isso, a gente tem que dar uma educação com significado. Então, Renata, eu estou nesse trabalho, estou escrevendo todo um novo processo para a formação de professores, não só o Instituto, porque não é a parede que vai mudar, mas é principalmente o espírito de quem está dentro dessa parede, a atitude, a cultura. Então, tem um conjunto, que eu não daria aqui para colocar tudo, mas tem um conjunto de estratégias que começam lá no ensino médio. A universidade não pode esperar que o futuro professor chegue no primeiro ano da universidade, porque, infelizmente, a larga maioria dos que chegam nas licenciaturas, chegam 70% deles com a base de aprendizagem abaixo da média do Enem. Quer dizer, eles nem teriam a certidão do 3º ano de ensino médio. Aí a gente quer pegar esse futuro professor com esses déficits de aprendizagens, aí não dá certo. A evasão dos cursos de licenciatura, quando eu era pró-reitor de graduação entre 92 e 95, era de 70% a 60% em alguns cursos. A média era de 45%. Fizeram um estudo agora, o mesmo resultado que eu encontrei. Ou seja, a gente tem que começar a pensar a formação dos futuros professores ainda no ensino médio, cuidar deles em escolas de tempo integral, acompanhar, ter bolsas de pré-PIBID, que são bolsas de iniciação à docência, articuladas com as bolsas de PIBID lá na universidade, quer dizer, criar essa ponte entre a universidade e as escolas, articulando com as redes do ensino. O grave erro do PIBID é que não articula com a rede, com a secretaria, articula direto com a escola, aí fragmenta todo o conjunto da formação. Então, eu acho que a gente vai precisar, Renata, fazer um trabalho árduo, principalmente de mobilização nas universidades, para que elas mudem. Ou mudam, ou não irão sobreviver, né, na minha opinião, porque não vai conseguir aumentar e chegar a 33% com o nível de conhecimento e de aprendizagem necessários para que esse aluno seja bem-sucedido na vida, ao longo da sua vida universitária. Botar para dentro não é tanto problema, e principalmente agora praticamente sem fiéis. O problema é como manter esse aluno e que ele saia com a qualificação necessária para o exercício no mundo do trabalho. Então vamos ter que mudar muita coisa. Vai dar trabalho? Vai, mas eu acho que o trabalho maior é não ter um futuro que dialogue com as necessidades do atual momento. Bom, a pergunta da Gisele Vitório, ela diz o seguinte: pensando em tudo que você mencionou sobre automação, inteligência artificial, mundo do trabalho, ensino adaptativo e etc., como é que você vê ou prevê
a escola daqui 10 anos e qual é esse professor. E eu quero complementar com algumas informações de hoje. A gente tem um processo hoje que o curso de pedagogia é um dos cursos mais procurados nas universidades e faculdades de todo o país. Só que, atualmente, 2 em cada 3 alunos que ingressam nesses cursos fazem no EAD. E o EAD ainda não tem todo o potencial que ele pode entregar como um ensino de mais inteligência. Ele simplesmente pega o que é presencial, transforma numa metodologia à distância. Então, a gente pega o que é presencial, que já tem defeito, e coloca ele à distância e dificulta ainda mais essa prática do professor. Com tudo isso, Mozart, qual que é a previsão para 10 anos? Bom, em primeiro lugar, dentro desse Instituto de Formação de Professores nas universidades, a ideia é que ele esteja articulado a um Instituto Nacional de Formação de Professores, onde esse instituto vai agregar não só aquelas atividades que estão fragmentadas dentro do Ministério e dos próprios órgãos vinculados ao Ministério, como a CAPES e o INEP, mas nós pretendemos também apoiar e principalmente propor a criação, primeiro, de um instituto que possa, e já tem isso, de ciências para a educação, onde o professor Roberto Lente, da UFRJ, ele está sendo apoiado, por exemplo, por algumas instituições, entre elas o Instituto Ayrton Senna. Hoje a gente tem 120 grupos de pesquisas cadastrados nessa área, numa plataforma. Se vocês quiserem, bota a plataforma da rede CPE. Aí, de um lado, vai ter todos os pesquisadores, com base lá no cadastro do CNPq e de um trabalho da Universidade do ABC. Muito legal, você bota dislexia. Quem são os pesquisadores que estão trabalhando com dislexia e quem são os educadores que também estão trabalhando e como essa ponte, pesquisa translacional está sendo feita. Então, nós precisamos também criar essa estratégia, organizar, e já tem, não precisa partir do zero. Tem hoje essa liderança do Roberto, com 120 grupos, e fazendo um trabalho de ciências para a vida. Tem o CIEB, que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira, está fazendo um trabalho maravilhoso no campo mundo digital, também com apoio da sociedade civil. Então, a gente precisa articular esses esforços de tal maneira que isso chegue à escola. Então, na nossa ideia, esse Instituto Nacional de Formação de Professores estaria vinculado também a esses novos ambientes vinculados ao século XXI e, portanto, fazendo essa disseminação do ponto de vista de uma pesquisa translacional, do conhecimento da informação que a escola brasileira precisa saber. Então, não é somente cal e pedra, não. É um lugar onde tem pessoas com uma visão diferente, pessoas que estão integradas, ambientes de aprendizagem para o século XXI, e aí você pode pensar, mas isso custa caro. Aí eu faço igual o ex-presidente Harvard, que diz o seguinte: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Mozart, e quando a gente pensa nesse processo de fazer essa transformação na educação, a gente pensa em alguns desafios que acabam atrelados a custos. Primeiro que você afirmou que dá para melhorar a educação com o dinheiro que tem, porque quem consegue fazer hoje uma educação de melhor qualidade não está recebendo a mais por isso, e eu acredito que seja o exemplo de Sobral. Não acredito que o professor de Sobral receba uma fortuna comparada com professores em outras regiões do país. Mas, por outro lado, você precisa ter um orçamento para formação continuada, para conseguir manter o professor atualizado dentro de tudo isso que a gente precisa colocar dentro da sala de aula. Quanto é que custa isso e o Brasil está preparado para bancar? Eu não respondi a tua pergunta do EAD. Eu posso... em primeiro lugar, eu não sou contra o EAD. Eu sou contra o EAD que é feito para buscar o ticket aluno. Eu vejo, lamentavelmente, várias instituições privadas que, para manter o aluno presencial, que custa em média, tirando medicina, que eleva essa média muito para cima. Hoje, no Brasil, o custo do aluno na universidade privada é de R$ 750. O custo de um aluno de EAD, médio, R$ 250. O grande problema é que a larga maioria dessa oferta, como você bem disse, eu fiz uma primeira experiência, dando um parênteses, agora de EAD, eu sempre fui professor de presencial, e a FGV me convidou, o Henrique Paim, ex-ministro, me convidou para fazer parte de um grupo de formação usando EAD.
Mas foi um grande aprendizado para mim, porque nos meus 36 anos, eu sempre dei aula com o aluno na minha frente. É outra pegada, você tem que ter uma outra formação. O texto tem que ser autoexplicativo, você tem que ter tutores bem formados. Então, materiais que são totalmente diferentes dos materiais presenciais. Então, como você disse, em primeiro lugar, precisamos formar pessoas para essa metodologia. Segundo, essa metodologia, infelizmente, está sendo usada, lamentavelmente, na perspectiva do ticket aluno, e não na perspectiva de formar alunos. E eu acredito, você perguntou, e daqui a 10 anos, eu vou acreditar no ensino híbrido. Eu acho que alguns dos conhecimentos que hoje a gente está dando presencialmente, eles não vão precisar, se a gente tiver um bom EAD, com tutores, com material de qualidade, bem estruturados, alguns conhecimentos não vão ser mais necessários como eram no passado. A gente tem que se desapegar de algumas coisas. Eu, quando criança, eu aprendia como? Ou na escola, graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para a escola, meus pais, que eram letrados, e tinha a Bassa, que eu acho que a maioria nem conhece aqui. A Bassa era a enciclopédia que eu e meus irmãos ficávamos todo final do ano esperando o vendedor da Bassa trazendo para repor e mudar e levar as coleções. Era o Google de antigamente. Era o Google de antigamente, tá certo? Então, hoje não, o conhecimento está aqui. Né? A gente puxa o celular, que o meu está com o Elton, puxa lá e o cara vai buscar a informação. Uma vez eu estava dando uma aula e eu tinha deduzido uma equação, a equação de Kirchhoff, que era relacionada à capacidade térmica dos corpos com a temperatura. Um aluno me fez uma pergunta: ô Moisés, esse Kirchhoff é o mesmo da física? E meu querido e grande inspirador para eu ser sido professor Câmara Lima, lá na física do ensino médio, me disse uma coisa: olha, quando você tiver dúvida, não enrole seu aluno, diga que não sabe, e vá buscar o conhecimento certo do seu aluno. Eu já tinha aprendido a honestidade e o valor com meus pais, e Câmara Lima me mostrou, na prática, como eu deveria me comportar como professor. Usei Câmara Lima e disse: olha, eu não sei, mas na próxima aula, que era na semana seguinte, eu vou trazer essa informação, se é o mesmo da física. Aí um outro aluno disse assim: Moisés, eu posso entrar no debate? Claro, Roberto. Aí disse: olha, eu entrei aqui no meu celular, entrei aqui no Google, já vi o Kirchhoff, tarará, vem para cá. Aí ele contou toda a história, na mesma hora que eu iria levar uma semana para responder. O que é que isso mostra? Que o conhecimento não está mais necessariamente como eu buscava na enciclopédia Bassa. Está aqui, ao vivo, online. E aí o professor de hoje tem muito medo disso. Ele se sente, digamos assim, será que o aluno está me fiscalizando? Será que está me monitorando? Foi o que eu fiz. Eu tinha um dinheiro da minha área de pesquisa e aluguei 2 celulares. Na aula seguinte, eu dei a 2 alunos para que eles acompanhassem minha aula. E dissessem: olha, se vocês me ajudarem a fazer correções, atualizações, vai ser muito bom. Aí os alunos não entenderam. Eu disse: eu quero que vocês acompanhem mesmo minha aula. E foi muito legal. A aula se tornou muito mais interativa e integrada com os meus alunos do que antes. E eles até que gostavam já das minhas aulas, mas era muito mais uma aula minha para eles. Não obstante a abertura que eu tinha para que eles perguntassem. Mas bacana foi eles estarem construindo comigo o conhecimento a partir da informação que eles estavam tendo online. Então, em lugar de ter sido algo que de alguma maneira me trouxesse medo, receio, ao contrário, fortaleceu a minha imagem junto aos meus alunos. E sobre a outra questão que você disse, a questão do orçamento, do custo, eu quero dizer o seguinte, Rui, hoje o Brasil, só com reprovação e abandono escolar, nas 3 etapas da educação básica, perde por ano 23 bilhões de reais. 23. É a ineficiência do nosso sistema. Então, fazer a coisa certa vai resultar em recursos. Se hoje a gente continuar, isso só o custo escolar, sem falar no custo social, porque o aluno que é reprovado e que abandona vai para os nenéns, né? Ou nem, que nem estuda, nem trabalha e nem procura mais. São os desalentados.
Então, isso é um custo social muito maior para o nosso país. Por isso que Derek Bock diz assim, se você acha a educação cara, experimenta a ignorância. Está aí, as taxas de violência, de homicídios, elas casam exatamente com essa faixa juvenil de 15 a 29 anos. É uma curva de Gauss, se sobrepõe uma à outra. Então, o problema é, vamos lutar por mais recursos, mas eu acho que a gente tem que trabalhar melhor a eficiência do sistema. E eu acho que hoje tem muita ineficiência no nosso sistema da educação básica. Bom, o Emerson Degan, ele faz o seguinte comentário: como fazer com que o professor das escolas públicas voltem a ter o brilho nos olhos e não desanimem com seus alunos que hoje não respeitam o professor? E aí eu vou emendar com o que você vem falando. Quer dizer, você entregou para o seu aluno um potencial dele interagir com você na sua sala de aula. Será que é a entrega para o aluno do seu processo de aprendizado também não melhoraria a relação professor-aluno? Olha, é notório que o problema quando eu disse que qualidades humanas serão os diferenciais do futuro, não foi à toa. A gente percebe, não é só na escola, vai no hospital público, vá no aeroporto, pessoas agredem pessoas porque o voo atrasou, porque o voo foi cancelado. A gente vive nos limites. A juventude de hoje, ela é uma juventude que, diferente da minha, por exemplo, elas estão o tempo todas conectadas, tudo em Facebook, em todas essas redes sociais. O que elas observam é que o tempo ficou mais curto, as possibilidades, elas diminuíram muito por um lado, mas cresceram por um caminho nem sempre atrativo e correto, e os jovens querem uma escola que dialogue com o seu mundo. Essa ausência de diálogo entre a escola, essa dicotomia entre a escola de hoje e o jovem de hoje, e um dos problemas que permeiam a questão da violência, que não é só da escola, a escola não é um disco voador, a violência está impregnada em toda parte. O que nós precisamos fazer é ter uma política pública, e eu diria também uma política também de escolas particulares, porque criança e jovem não tem símbolo, colégio particular tem problemas de outra ordem também, talvez não na escala que tem na área pública, afinal 80% dos alunos estão na pública, então obviamente são alunos que têm problemas socioeconômicos extremamente mais delicados do que aquela criança e jovem que está numa escola particular. Por essa razão, tem crescido muito, Rui, a demanda em cima do próprio Instituto Ayrton Senna para desenvolver o que a gente está chamando de diálogos socioemocionais. Trabalhar isso não só na escola, mas com os pais, de tal maneira de promover essas habilidades que são tão importantes para uma cultura de paz. Essas habilidades, nos estudos de Heckman e de outros pesquisadores, eles mostram claramente, quando você tem essas habilidades desenvolvidas, há uma cultura de paz, redução de violência, você trabalha mais a empatia, a resiliência, que são fatores muito importantes para que você tenha maiores qualidades humanas e maiores resultados, não só do ponto de vista de aprendizagem, mas de conviver com o outro, né? O Elton é uma grande referência do trabalho, ele vai falar à tarde, nesse campo, que é o projeto de vida. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, olhar qual é o projeto de vida dos nossos estudantes. Não é? Procurar também entender mais o outro lado, não é? E não o professor ser, digamos, tudo vai rebater no professor. Níveis de violência a gente vai ter, a gente tem que saber como reduzir drasticamente e principalmente preparar na formação do professor para que ele se antecipe a essas dificuldades. Por isso que eu estou dizendo, a formação do professor que leva em conta não só os aspectos cognitivos, não é uma invenção nem um modismo de hoje não, é uma necessidade premente para que ele possa sobreviver a esses novos tempos. Eu queria só dar um exemplo do professor Wilman Costa, que é uma história que eu conheci fazendo sala de estudos, conversando com ele lá no Rio de Janeiro. Ele se deparou com uma situação como essa, uma sala de aula em que ele não tinha alunos, ele tinha um grupo que, se deixasse, o fariam em pedaços. E como é que ele trabalhou esses jovens dentro de uma aula de literatura? Ele colocou para os jovens primeiro, o que vocês querem aprender? O que vocês gostam? E os rapazes disseram, nós gostamos de funk.
E ele falou, é com o funk que eu vou me aproximar deles. E ele fez um processo de desenvolvimento dos conhecimentos a partir do desenvolvimento de letras de funk por parte dos alunos, de todo o conteúdo de literatura, de língua portuguesa, de poesia, e no final do ano esses alunos estão lendo Clarice Lispector. É a sensibilidade do professor, Mozart? Pois é, eu acho que a gente tem que olhar o outro, não é? É muito bom quando a gente consegue contar um pouco a história da gente como professor. A gente tem que ter sensibilidade e olhar o outro. Uma certa aula, eu sempre procurava, principalmente nas aulas à noite, que são os alunos, em geral, alunos que trabalham, eu procurava sempre chegar meia hora antes e ficava esperando os alunos. Por quê? Eles só têm aquela oportunidade de tirar uma dúvida, de tirar alguma coisa que não ficou clara nos estudos, e eu, por um respeito a eles, chegava. Teve um dia que a primeira aluna chegou. Aí eu disse, oi Helena, tudo bom? Desculpe, eu vou usar o termo que ela usou. Não, professor, foi uma merda meu dia. Aí eu olhei para ela, notei que ela estava bem tensa. Daqui a pouco chegou o outro aluno, o Fernando. Eu procurava muito saber o nome dos meus alunos. Saber o nome dos alunos é muito importante. Nem que você troque de vez em quando, como eu fazia. Mas eu acho que buscar o nome dos alunos é muito importante. O aluno tem nome, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria trabalhar. Aí o Fernando, e aí, tudo bem? Aí ele disse assim, não, professor, acabei de bater no carro, estou vindo para cá porque eu não queria perder sua aula. Pô, por um lado fiquei triste, por outro, o cara com o carro batido, aí mesmo assim veio porque não queria perder minha aula. Mas veio com o carro. Aí eu notei que o clima não estava bom. Eu notei que o dia não foi bom para os meus alunos. Então, eu vou começar. Olha, a equação... Calma, vamos fazer uma roda aqui. Vocês estão hoje, foi um dia difícil para vocês. Queria colocar um pouco também como foi meu dia. A gente começou, perdemos 15 minutos, 20 minutos. A gente conversou um pouco. Aí a gente primeiro construiu o coletivo, né? E aí sim, vamos começar a aula. Eu comecei também uma aula diferente, não é? Uma aula muito mais de perguntas, respostas, trazendo eles para outros ambientes, de tal maneira que eles fossem, né, entrando no espírito da aula. Professor que não dialoga com seus alunos, que não procura entender quais são os seus valores, me desculpe, eles não são professores. Professor é aquele que procura entrar na alma dos seus alunos, é aquele que tem a capacidade de se sensibilizar pelos seus alunos, não é? Que entender que cada aluno é um aluno e que merece, portanto, um cuidado particular, não é? Às vezes, a gente só entende isso quando a gente vai na casa dos pais desses alunos. Aí a gente percebe que alguns desses alunos são verdadeiros heróis e heroínas, porque às vezes são casas de um ambiente em que o pai vive alcoolizado, a mãe, coitada, apanha às vezes do marido quando fica alcoolizado. Estou dizendo que eu vi essas situações por diversas vezes, indo na casa dos meus alunos. E eu acho que a gente precisa entender, já vi aluno que estudava no lugarzinho com uma velinha, ele comprava vela para poder, porque não tinha energia. Então, e esse aluno que está ali, a única chance que ele tem de mudar aquela realidade é naquele momento. Então, cada aluno, cada aula, essa mensagem que eu daria, é uma grande oportunidade de você mudar para melhor a vida de uma pessoa. E ser professor foi a maior dádiva que Deus me deu. E, portanto, por mais difícil que possa parecer, por mais complexo que possa parecer, acreditem, sem bons professores, a gente não vai mudar o nosso país.